E aí, meus amores, sejam muito bem-vindos. Sextou, sexta-feira, dia de alegria, encerrando a nossa semana maravilhosa juntos, sempre com essa energia boa. Eu daqui, vocês daí, coisa maravilhosa. E vamos lá, meus amores, compartilhando com vocês a videoaula de hoje. Peguem o livro rosinha de vocês, para que a gente possa acompanhar juntos. E segue na nossa terceira semana. Vamos lá então, porque nós estamos vendo sobre a unidade 7, o Sol e o movimento da Terra. Não é à toa esse fundo aqui para vocês, não. Estamos falando sobre o movimento da Terra e hoje nós vamos falar que a Terra se movimenta, Ao observar o céu ao longo do dia, temos a impressão de que o Sol se movimenta, nascendo pela manhã em um ponto do céu e se pondo no início da noite em outro. O motivo dessa impressão é que a Terra gira ao redor de si mesma. A Terra gira ao redor de si mesma. À medida que ela realiza esse movimento, parece aos nossos olhos que o Sol muda de lugar do céu. Esse movimento se chama movimento aparente do Sol. Então vejam só, ao amanhecer, vemos o Sol surgir no horizonte e o nascer do Sol. Em torno de meio-dia, o Sol é visto no alto do céu. Está lá no meio do dia, iluminando e trazendo a sua energia para a gente. Ao entardecer, vemos o Sol sumir no horizonte e o pôr do Sol, que cá entre nós é muito lindo. E durante a noite, o Sol não é visto, né? Então, essa é uma representação do movimento aparente do Sol. O movimento da Terra em torno de si mesma, sabe como ela se chama? Rotação. É mesmo. Uma volta completa dura em torno de 24 horas. Por causa da rotação da Terra, o Sol ilumina apenas uma parte do nosso planeta de cada vez. Quando uma região é iluminada pelo Sol, é dia naquele enquanto no outro lado do planeta é escuro, é noite. E na região que ela não é iluminada. Então, é simples, né? O Sol está de um lado transmitindo a sua luminosidade para a Terra, enquanto o outro lado da Terra está escuro e é noite. Bom, nós temos ali para entender um pouquinho melhor a representação do movimento da rotação do planeta Terra, tá bom? Então lembrem-se, rotação é o movimento que a Terra dá em torno de si mesma, tá? Então ela vai girando nela mesma, tá? Prestem atenção nas atividades, meus amores. A Austrália e o Brasil se localizam em pontos opostos do globo terrestre. O Brasil está de um lado e a Austrália está lá do outro lado. Se é dia na Austrália, também é dia no Brasil? Sim? Não? Bom, expliquem isso também. Prestem atenção na representação da foto para vocês verem. Lembrem-se, se o Sol está de um lado, do outro lado está escuro, hein? E o que vocês acham para a gente fazer a próxima atividade? Assistirmos juntos a esse vídeo. Segue lá comigo. Você já sabe que cada dia tem um período de luz e outro de escuridão, chamado noite. Olhando para o céu, você pode ter a impressão de que o Sol nasce de manhã e se move pelo céu até ficar bem no alto quando é meio-dia, para depois descer, à tarde, do outro lado do céu, quando se põe e a noite vem chegando. Mas você sabe como isso acontece? Não é o Sol que se move, e sim a Terra girando ao redor de si mesma. Esse movimento é chamado de rotação. O tempo que a Terra leva para dar uma volta completa é de 24 horas. Enquanto de um lado do planeta é dia, do outro é noite. Durante o giro da Terra ao redor de si mesma, diferentes lugares do planeta recebem a luz do Sol. Ao olharmos para o céu, o Sol parece se mover, mas na verdade somos nós que estamos em movimento. Bacana, hein? Conseguiram compreender um pouquinho melhor agora? É a rotação. Bom, depois de assistir esse vídeo que nós vimos agora,
qual movimento do Sol é citado no vídeo? Como que é? E como é chamado o movimento que a Terra realiza em torno de si mesma, hein? Lembre-se, é a rotação. Preste atenção. Se for preciso, volte esse vídeo e assista mais uma vez. É muito bacana a gente entender como que funcionam os dias e as noites. Depois, você vai escolher 2 momentos diferentes do dia e observar a posição do Sol no céu. Você vai desenhar a sua observação número 1 e a sua observação número 2. Você pode observar a posição assim que você acordar e pode assim, lá por depois da nossa live ou perto da nossa live, para você observar a posição do Sol, tá certo? Lembre-se, evitem olhar diretamente para o Sol para prevenir as suas vistas também, tá? E me conte uma coisa, você percebeu um movimento aparente do Sol no céu? Hã? Bom, agora que nós já falamos sobre tudo isso, o que vocês acham da gente fazer um volta e um revira? Vamos ver tudo que nós já vimos até agora. Bom, nós vimos que o Sol é o principal astro visível durante o dia. Nós também vimos que os principais astros vistos à noite são a Lua e as estrelas. Bom, falamos tantos em astros, além disso tudo, nós vimos que o Sol, né, que é o principal astro visível, ele aquece e ilumina o nosso planeta Terra. Além do mais, as superfícies dos corpos podem absorver ou refletir a luz do Sol. Lembra que nós vimos? A água recebe essa luz do Sol. Nós vimos também que os metais também recebem, além de conduzir o calor. Lembra que a gente fez aquela atividade dos brinquedos expostos ao Sol? Eles esquentam porque eles são de lata, né? Ficam quentes. A luz solar, ela aquece a superfície dos corpos e alguns materiais aquecem mais rapidamente que outros. O Sol não se movimenta ao redor da Terra. O que notamos é um movimento aparente nessa estrela. O movimento da Terra ao redor de si mesma é chamado de rotação. Então esses 2 pontos finais aqui são super importantes. Nós vimos que o Sol não se movimenta ao redor da Terra, né? E nós vimos que o movimento que a Terra faz se chama rotação. Ela está rodando, né? A rotação. Feito isso, vamos ler as dicas e completar o diagrama. O movimento da Terra em torno de si, com a duração de 24 horas, é a rota... Escrevam lá. Podem absorver ou refletir a luz solar. O que pode, será? Absorver ou refletir a luz solar. Depois... Ciência que estuda os astros é astronomia e olhar diretamente para o Sol pode prejudicar. O que pode prejudicar a nossa vida? Vamos lá então para a segunda frase, que é o seguinte, nós vamos conversar na nossa live sobre isso. Se todas as plantas morressem por falta de luz, mesmo os animais que não se alimentam das plantas seriam afetados. Será que isso é verdadeiro ou não essa afirmação, hein? Vocês concordam? Lembrem-se que tem animais que às vezes se alimentam de outros animais que precisam sim do sol. Lembrem-se disso na nossa live, vamos conversar mais sobre esta afirmativa. Depois, eu quero que vocês observem a imagem e façam o que se pede. Com uma régua, meçam a altura da casa azul, do prédio verde e da montanha ao fundo. Depois, circule o elemento com maior altura. Se essa paisagem fosse real, que elemento seria maior? A casa, o prédio ou a montanha? Hã? Bom, fácil essa, né? Respondam, coloquem aí, depois na nossa live a gente tira essa dúvida. E utilizem o raciocínio que você desenvolveu nesta atividade para explicar por que o Sol parece ser muito maior que as outras estrelas. Lembrem-se, o Sol é uma estrela e essa é a estrela que está mais próxima da Terra. As outras estão bem longe. Então pensem nessa informação que o Prof. Léo falou para ajudar vocês a responderem esta questão C. Feito isso, lá no exercício número 4, vocês vão observar as imagens e vão ler as legendas para responder as questões. De manhã, Carlos deixou de seu brinquedo à sombra de uma árvore. Ao entardecer, Carlos observou que o brinquedo estava no sol. O que mudou de posição? O brinquedo ou a sombra da árvore? Bom, preste atenção, né? O sol, né,
estava de um lado, está para outro, o que aconteceu? É o movimento da Terra, né? O movimento da rotação que foi girando o nosso planeta e, consequentemente, mudou a posição da sombra. Bom, Carlos acredita que essa mudança de posição ocorreu porque o Sol se movimenta em torno da Terra. Isso é verdade? É o Sol que se movimenta em volta da Terra? Bom, pensem nisso e justifiquem suas respostas. Feito isso, meus amores, desejo a vocês um maravilhoso fim de semana, mas antes nós temos um encontro na nossa live às 16 horas. Espero vocês. Um super beijos, maravilhindos e até daqui a pouco. Che vogliono le luci spente e le canzoni